Então, galera, continuando, tem uma máquina trabalhando aqui do meu lado, então vocês vão ter que me ouvir, me desculpa, só lamento para vocês, certo? Então, a última aula a gente viu como fazer uma conexão com o banco de dados, certo? A gente não mexeu em nada, a gente só abriu conexão, beleza? O que a gente vai ver agora, certo? Vamos ver como mexer, vamos colocar dado no negócio mesmo, vamos fazer o negócio ferver, beleza? Então, assim, nós estamos aqui no Connection Factory, na teste, só para ver se está funcionando. Vamos fechar aqui. Então, a nossa Connection Factory, só para dar uma relembradinha, está aqui. Tem o tipo do banco, que é o Postgres, a API que vai ser utilizada, que é o JDBC, o endereço do servidor e o nome do banco. Daí depois o nome do usuário e a senha. Beleza? Então é isso aí, ó, aqui no pacotinho JDBC. Agora a gente vai ter que começar a implementar as coisas no DAO. Certo? E eu queria chamar a atenção numa coisa aqui para vocês. Vocês lembram lá na nossa primeira classe, na classe Login? A classe Login, ela tem um atributo do tipo Stage, certo? Ele tem um atributo. A Login tem uma janela, certo? A pessoa DAO, ela não tem uma janela, mas ela tem um atributo também, certo? Que é o atributo do tipo Connection, que é a conexão. Então, assim, a pessoa DAO, ela precisa de uma conexão para ela poder fazer as coisas no banco de dados. Então, é uma ação em conjunta. Você abre a conexão e passa essa conexão para a DAO fazer as alterações, entendeu? Não tem como o DAO fazer alteração sem conexão. Então, como que a gente faz isso? Quando você criar um DAO, ele já tem automaticamente uma conexão. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma coisa chamada construtor. Beleza? Esse construtor de pessoa DAO é o seguinte. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse com aqui, certo? Ó, this.com, e esse com ele vai receber uma nova Connection Factory, certo? Ponto, vamos importar, ponto get connection, certo? Então, ó, toda vez que eu fazer assim, ó, pessoa DAO igual a new pessoa DAO, automaticamente vai executar essa linha de código e automaticamente eu já vou ter uma conexão na pessoa DAO, beleza? Bem simples para vocês. Bom, continuando aqui, automaticamente a gente já tem, então veja aqui, ó, conexão é do tipo connection. Ó, com é do tipo connection. Lá no get connection, ele retorna um connection, por isso que eu posso fazer isso, certo? Então, ó, pessoa DAO, this.com igual a new connection factory.get connection, beleza? Então, assim, primeiro método, o que um DAO vai fazer? Ele pode, primeira coisa que a gente vai testar, vai fazer um método é o seguinte, para ele inserir dados no banco de dados. Então, vamos fazer um método para isso. Então, como que se chama? Public void, melhor, boolean. O boolean ou torna verdadeiro, faz um retorno, ou ele retorna verdadeiro ou ele retorna falso, certo? Então, ó, public boolean adiciona add, certo? Add. Só que assim, vocês têm que entender o seguinte. Eu vou adicionar alguma coisa, mas como que eu vou saber o que exatamente eu vou adicionar? Como que eu vou saber os dados? Por isso que eu tenho que passar algo por parâmetro. E como a gente está querendo colocar uma pessoa no banco de dados, a gente vai passar uma pessoa por parâmetro também. Então, ó, pessoa, certo? P. Passar uma pessoa P. Vamos ter que importar a pessoa aqui, certo? Importei pessoa, então estou passando uma pessoa por parâmetro. Beleza? Então, ó, vamos fazer agora o SQL para essa pessoa. Então aqui, lembra que a gente fez um SQL para criar a tabela? Create, A gente vai fazer o mesmo, não é o mesmo SQL, mas a gente vai pegar um código SQL e vai jogar lá nessa parte aqui. Então assim, ó, vamos pegar uma string, criar uma string como nome SQL, porque é uma SQL, certo? O que você vai fazer?
Vamos, para você colocar pessoa no banco de dados, veja só, é insert, ou seja, insira, into, ou seja, insira no, aqui vai o nome da tabela, certo? Esse aqui vai o nome da tabela. Qual que é o nome da tabela que eu criei lá? Veja, preste bem atenção para vocês não terem confusão. O banco que eu estou usando é esse revisão BD, certo? A tabela, eu tenho uma tabela. Qual que é o nome dessa tabela? Tabela pessoa. Pessoa. Então, ó, pessoa. Insira em pessoa. Aí o que você vai colocar aqui, ó? Nesse, você vai ter que colocar os nomes das colunas que você quer que insira. Entendeu? Então vai ser assim, ó. Insira pessoa. Qual que são as colunas? ID, nome, senha, e-mail e senha. Lembrando o seguinte, ID ele coloca automaticamente. Então ID você não tem necessidade de colocar ali. Então vai ser o quê? Nome, certo? E-mail, vírgula, senha. Certo? Então, ó, insira na tabela pessoa. Daí você coloca o nome das colunas. Nome, e-mail e senha. Os valores. Daí você abre de volta e faz uma coisa do DAO, cara. Que é isso aqui, ó. Tum, tum, tum. Certo? E ponto e vírgula. Só que, vamos entender o seguinte. Ali direto na SQL, eu não posso colocar o nome, os dados da pessoa. Por isso que a gente usa esse ponto de interrogação. Isso faz parte da parte de DO. Agora, para a gente conseguir ver se isso aqui está realmente funcional, se está funcionando certinho, se é para funcionar, o que a gente vai fazer? Vem aqui na Query. Vou fazer para vocês, volta, ó. Venho aqui no PGAdmin, venho aqui no SQL, certo? Ó, insert into pessoa. Daí aqui eu vou, ao invés desses daqui, eu vou colocar valores de teste, certo? Só para ter certeza, ó. Valores de teste vai ser pessoa o e-mail e senha a, certo? E vamos executar para ver se isso funciona. Ó, veja, carry return successful. Então funcionou, certo? Se a gente for agora lá na tabela pessoa, vê, ó, nome, e-mail. Se a gente vir aqui em pessoa e for aqui, ó, já tem uma pessoa inserida, com o ID já inserido automaticamente. Então, ó, e a, beleza? Então, vamos aqui, ó. Então, isso aqui, a princípio, tá certo. Sossegado? Agora, a gente vai criar uma variável do tipo prepared statement. Lembra do prepared statement? Ó, prepared statement, certo? STMT. Esse prepared statement, ele vai receber a conexão. Lembra da conexão lá que a gente tinha? Lembra da nossa conexão aqui em cima, aqui, ó? Lembra que ela já tem uma conexão? Então, essa conexão vai preparar um statement, certo? E esse statement, essa SQL, é como se fosse assim, ó. Eu vou chutar no gol, cara. Daí você fala pra mim assim, caramba, chuta no canto esquerdo, certo? Então, beleza, eu vou chutar, já sei o que eu vou fazer, eu vou chutar no canto esquerdo. Só que eu não sei se eu vou chutar em cima, embaixo ou no meio, entendeu? Então, ó, é a mesma coisa, ele vai pegar, ele já sabe que ele tem que inserir, ele só não sabe os valores que são. A mesma coisa, do mesmo jeito, eu sei que eu tenho que chutar na esquerda, só que eu não sei qual os valores que são. Isso a gente vai definir daqui a pouquinho, juntamente com o prepared statement. Então, isso aqui, preparei uma conexão, tá no prepare. Certo? Preparei. Aqui está dando erro. Certo? Por quê? Porque precisa de um try catch. Então, ó, o que a gente vai fazer? Vamos... instrução try catch. Não use o trolls ali, tá? Não use o trolls, use o try catch. Então, a primeira coisa. Vamos chamar esse prepare statement. O que acontece? O prepare statement, ele faz o seguinte, ó. Ele vai pegar isso daqui. Vai pegar essa string. Vai ler essa string. Quando ele achar esses pontos de interrogação, ele vai marcar quantos pontos de interrogação tem, certo? Justamente para nós podermos colocar o valor depois, quer ver, ó? STMT ponto. O primeiro valor é o que? É o nome é do tipo string, certo? Então, ó, STMT ponto set string,
certo? Daí, o que você vai fazer? Você vai pegar, veja, aqui é 1, tá? Não vão confundir, não é 0. Então, ó, lembra que eu falei que ele conta os valores dos pontos de interrogações? Então ele achou 3 aqui, ó. Aqui ele já tem 3 pontos de interrogação. Daí o que você fala? Lá no primeiro ponto de interrogação, certo? Que é esse primeiro parâmetro, você vai colocar o valor de p.getNome. Porque, ó, eu passei uma pessoa por parâmetro. Por exemplo, passei Patrick por uma pessoa por parâmetro, que tem o nome de Patrick, o e-mail de Patrick e a senha de Patrick, certo? O que nós vamos fazer? Ali no primeiro ponto de interrogação, você chama a pessoa.getNome. E assim segue, ó, pessoa.setString, certo? Agora é no segundo. No segundo é o que? É e-mail. Então, ó, p.getEmail, certo? Agora falta só mais um, stmt.setString. Terceiro, que é o senha. Beleza? Então, ó, aqui ele já tem a SQL completa, com o nome, o e-mail e a senha, certo? E aí você faz isso aqui, ó, stmt.execute. E aqui se retorna true. Por quê? Se retornar true é porque aconteceu. Caso dê um erro no execute, ele vai vir para o cat. Então ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai retornar false. Beleza? Então, ó lá. Tá aí. Certo? Então, ó, esse método é para estar funcionando. Beleza? É isso que a gente vai ver agora, ó. Lembra da nossa classe de teste? Vamos lá, ó. Teste. Então, aqui, ao invés de criar essa conexão já está funcionando. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma pessoa. Primeira coisa, vamos criar uma pessoa. Não tem como eu inserir uma pessoa sem ter uma pessoa primeiro. Então, ó, pessoa p igual a new pessoa. Beleza? Vamos importar a pessoa, certo? Importamos pessoa. Então, ó, a pessoa tem ID, nome, sobrenome, nome, e-mail e senha. Beleza? Então, ó, p.setNome vai ser Rafael. Beleza? p.setEmail vai ser rafael@gmail.com. Beleza? E p.set senha vai ser Rafael, com letra minúscula. Beleza? Então, ó, nesse ponto aqui, eu já tenho uma pessoa com os dados. Beleza? Então, vamos lá. Agora, nós vamos colocar vamos criar um DAO. Beleza? Então, ó, pessoa DAO igual a new pessoa DAO. Tranquilo? Vamos importar DAO. Beleza? Lembre-se, esse DAO é o DAO de pessoa. Então, agora a gente tem um objeto. O que a gente vai poder fazer? A gente vai poder, ó, DAO.add. Lembra do nosso método add? Que é esse aqui, ó. Cadê o método add? Ó, método add, certo? Ponto e vírgula, beleza? Lembra que eu fiz uma coisa diferente do que eu expliquei para vocês na aula, certo? Porque eu coloquei para essa pessoa, deixa eu fechar aqui, para essa pessoa, ela retornar um boolean. Porque imagine assim, ó, ele prepara, executa. Se deu algum erro, ele retorna, ele não chega a executar essa parte aqui. Ele vem direto para cá e daí retorna falso, falando que deu algum erro. Então, o que a gente pode fazer, ó? Vamos primeiro executar isso aqui para ver se funciona, né? Depois eu explico para vocês fazer isso aqui. Isso aqui vale para validação. Então, ó, vamos lá na tabela pessoa. O que tem aqui? A gente tem só uma, ó, O e A. Agora é para ficar Rafael, Rafael, Rafael. Beleza? Vamos ver se vai funcionar. Então, ó, Shift F6. Vamos embora. Opa, deu um erro.
Olha lá. Deu um erro aqui, ó. Model pessoa. Insupported operation. Não suporta. Por quê? Quando eu criei pessoa, eu não fiz uma classe... um construtor vazio para ela. Certo? E agora me deu erro e eu adicionei um construtor vazio automaticamente. E como eu adicionei um construtor vazio automaticamente, o que que acontece? Lá no construtor, ele lança uma exceção. Aqui, ó. Public pessoa, o construtor vazio. Só que aqui dentro tem uma exceção. Certo? Então o que que a gente faz? Só apagar isso aqui que funciona. Certo? Mas para ficar mais bonitinho, bonitinho não, para ficar correto, digamos assim, o que que você vai fazer? Você vai pegar essa pessoa, então, e vai deixar assim. Certo? Não vou mexer em nada por enquanto. Vamos voltar lá para os testes. Ó, limpei o projetinho, certo? Vamos lá, Shift F6. Opa, construído com sucesso. Então, é para ter inserido, certo? Então, vamos ver se a gente inseriu lá. PG admin, pessoa, vamos aqui. E, ó lá, Rafael já está lá. Inserimos o banco de dados, certo? Para ficar mais bacana, o que que a gente pode fazer? Ó, porque veja, se eu por acaso não pego a senha dele, ó, ele só tá com o nome e e-mail. Já vamos ver o erro que vai dar, ó. Só tá com o nome e e-mail. Vamos dar um Shift F6 aqui para ver. Ó, Shift F6. Ó, deu um erro, certo? Só que esse erro não foi retornado para o usuário, ele só vai ficar no console. Entendeu? Então vai travar. Então é bom você fazer isso. Então, ó, veja o que que dá o erro, ó. Error no value e coluna senha. Você violou o argumento que não pode ser nulo. Lembra que na hora de criar a tabela, nós fizemos assim, create table pessoa. Daí o ID é do tipo serial. O nome é do tipo varchar com 50 posições e ele não pode ser nulo. E aqui a gente colocou a senha como não podendo ser nula também. Certo? E o que que acontece? A senha não podendo ser nula, aqui ele tinha que ter a senha. Mas veja que não mostrou nenhuma mensagem para o usuário. Isso aqui só vai aparecer aqui embaixo para nós que somos programadores. Então, para você, por isso que eu coloquei o booleano lá. Quer ver, ó? Porque olha aqui, ó, se ó, solte cadastrado. Uma mensagem para o usuário. E solte erro. Não cadastrado. Beleza? Então, ó, o que que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai pegar o DAO.add, vai fazer tudo que está nesse método. Só que esse método ele retorna o booleano. Ele vai retornar booleano, ele vai retornar verdadeiro se foi tudo feito correto aqui. Se aconteceu tudo certinho, está no banco. E ele vai retornar falso se não aconteceu certinho. Certo? Então, ó, vamos dar uma limpada aqui. Vou deixar do mesmo jeito, sem a senha. Então, ó lá. Vamos dar o Shift F6. Ó, deu erro. Mas vejo que ele agora mostrou uma mensagem para o usuário, ó, não cadastrado. Certo? Agora vamos limpar isso aqui. E vamos executar, ó. Shift F6. Ó, agora ele também deu mensagem, ó, cadastrado. Certo? Outros erros que podem acontecer aqui. Nós já cadastramos bonitinho, certo? O Rafael ali está cadastrado. Lembrando que você precisa de uma pessoa para cadastrar, é uma pessoa. Certo? Agora, outro erro que pode acontecer aqui é o seguinte, cara. Colocar mais um ponto de interrogação aqui. Vamos ver se vai dar um erro. Certo? Vamos ver porque é importante. Ó. Shift F6. Vamos ver. Ó, deu erro. Certo? Isso aqui é interessante. Ó. O que ele está dizendo? Ó? Nenhum valor especificado para o parâmetro 4. E o erro está onde? Ó? Linha 35. O erro está aqui, ó, só que o erro não aconteceu aqui. O único erro está aqui. Ó. Por quê? Porque aqui ó, eu passei 4 parâmetros. 4 pontos de interrogação. Só que eu só setei 3. Certo? Então isso pode dar erro também.
E se eu tirar um, ele dá um erro diferente. Então a gente tem que ficar bem esperto com essa parte aí, certo? Bom que vocês fiquem bem espertos mesmo. Então, ó, Shift F6, ó o erro que dá. Vejam lá, ó. O índice da coluna está fora do intervalo. Então, ó, o índice da coluna 3 está fora do intervalo. Por quê? Porque você digitou um 3 aqui, você digitou, ó, você setou a terceira string, só que só tem 2 parâmetros, certo? Então isso aqui vai gerar erro também. Então vocês têm que tomar cuidado com isso aqui, beleza? Outra coisa que pode gerar erro, aqui ao invés de ser um inteiro, eu posso colocar um 1 aqui, por exemplo, só para título de curiosidades, certo? Ó, ele vai dar erro, quer ver? Ó, Shift F6. Bom, era para ter dado um erro. Na verdade, eu acho que ele não deu erro porque ele cadastrou como sendo 1 sendo... ele cadastrou 1 como sendo string. Mas enfim. Então, cara, tomem bastante cuidado com isso aqui. Isso aqui, cara, isso aqui você pode perder um dia só por causa de uma coisinha dessa daqui. Beleza? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Já deu alguns minutos, né? Uns 20, eu acho, minutos. Vou continuar. Essa parte foi só adicionar. A gente ainda tem que ver os updates. E tem que ver as coisas, o resto, né? Tem, além do método adicionar, tem vários outros métodos, certo? Então, um abraço, pessoal. Vou fechando por aqui. Depois a gente se vê. Beleza? Valeu! Galera, eu esqueci de falar uma coisa muito, mas muito importante aqui. Na hora de você adicionar uma pessoa, você adicione tudo. E depois que você dá o execute, você tem que obrigatoriamente fechar a conexão que você criou. Eu esqueci de fechar a conexão aqui, estou gravando outro vídeo para mostrar para vocês, cara. Vocês precisam fechar a conexão. Porque se você deixar uma conexão aberta, é fácil para um hacker, ó, manjou? Então, ó, para fechar a conexão é bem fácil, ó. SMT close, certo? E com ponto close, beleza? Cara, não esqueçam disso. Não esqueçam mesmo. Isso é muito importante, beleza?